Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que sabem que não há hora certa para estudar. Se você está caindo aqui de paraquedas, boa aterrissagem. Você está no canal Igor Selim Redações, esse canal que tenta trazer bastante conteúdo de redação para ajudar a todos a tirar uma ótima nota na sua prova. E hoje nós vamos falar desse grande artista. Se você não conhece, você tem que conhecer César MC, um MC maravilhoso, letras sensacionais. Vou trazer aqui três exemplos de como encaixá-lo na sua redação, mas poderia ter colocado aqui uns 10, 15, porque toda a música desse cara tem ali umas 10 frases que você fala: caramba, esse cara é brabo. Então vamos lá. Para quem está chegando agora, eu trago ou introduções ou desenvolvimentos em que eu consigo encaixar esse repertório sociocultural do tema em questão, que seria agora nesse nosso vídeo, o César MC. Então eu crio aqui alguns temas e vou lá e faço ou a introdução ou o desenvolvimento, aí encaixo o artista, o conceito, a série que a gente está trabalhando aqui no vídeo, e aí eu deixo colorido aqui para você se situar. As redações de nota máxima colocaram repertório sociocultural, contextualizar e criar uma tese. Você quer tirar uma ótima nota, então você vai fazer o quê? Você vai colocar o seu repertório sociocultural, vai contextualizar o tema e vai criar a sua tese. Então, eu coloquei aí coloridinho para que você se situe e consiga identificar aí cada elemento dentro da introdução, que é isso que a gente precisa para tirar uma excelente nota. Então, vamos lá, já começar com o repertório sociocultural. Em sua canção Dai a César o que é de César, o músico capixaba César MC aborda a deturpação dos conceitos de bem e mal na sociedade sob o viés étnico. E aí, entre aspas, vai estar a própria música dele, os versos do MC César. O cidadão de bem dá um tiro do bem com a sua arma do bem no suspeito do mal, que não matou ninguém, não roubou ninguém, mas adivinha quem é o vilão do jornal. Tentei cantar um pouquinho no ritmo aqui, que não é meu forte, sou apenas um grande fã de rap, mas não tenho qualidades musicais para cantar aqui legal. Mas é uma frase que, Nossa Senhora, quando você fala a importância das vidas negras no Brasil, e aí você fala, o cidadão de bem dá um tiro do bem com a sua arma do bem, no suspeito do mal que não matou ninguém e não roubou ninguém. Mas adivinha quem é um vilão do jornal? Então ele trabalha o que? Os estereótipos. Um branco armado atirando num negro é apenas um cidadão de bem, usando a sua arma do bem, dando um tiro do bem, no suspeito do mal, porque o negro já é um potencial bandido nesse racismo estrutural que a gente vive. Tá bom, fui lá e coloquei a música do César, e agora eu vou trazer aqui para o que eu estou querendo falar no meu tema, então vou contextualizar. Sob essa ótica, nota-se que, mesmo nos dias odiernos, os estereótipos acerca da estética dos mocinhos e dos bandidos ainda dominam o imaginário coletivo, colocando em risco os corpos negros. Então, foi o que eu falei. Como a gente tem aquela. A gente, enquanto sociedade, né, aqui, principalmente aqui no Brasil, ainda acredita que o branco é o bom, o mocinho, e o negro é sempre o bandido, o vilão da história, que o César fala ali, né, o vilão do jornal. Então, todos os dias a gente nota que esses estereótipos vão reforçando esse imaginário coletivo de quem é quem dentro da sociedade e colocam os negros em risco. E acontecem casos como aquele do Rio de Janeiro, em que o músico tomou 80 tiros no carro junto com a família. Aqui no Brasil tiveram casos também de jovens negros assassinados por engano. É, tem a música do Djonga, né, também, é um outro cara que vai aparecer aqui em algum momento, que ele fala, né, eh, na cintura era um celular e eles confundem com um oitão. Então, acaba acontecendo muito, muito mais do que deveria, porque o que deveria é zero, então quando acontece mais do que zero, algo que não deveria acontecer, a gente já fala que aconteceu demais, e infelizmente acontece bem mais do que um ou dois casos. Vira e mexe no nosso noticiário, tem aí algum negro que foi confundido, até mesmo pela polícia, ou por vizinhos, ou por sei lá quem, e acabou sendo assassinado gratuitamente, ceifando mais uma vida inocente de um povo que sofre há séculos com o racismo, com a escravidão, com esse preconceito que vai criando quem vive, quem morre, quem é bom, quem é mal na sociedade, e as pessoas vão seguindo isso cegamente, sem refletir melhor. Tá bom, aí eu coloquei meu repertório maravilhoso do César, ótima música, Dai a César o que é de César, ouçam.
Contextualizei, agora eu preciso criar uma tese. O que que é uma tese, Igor? São duas causas ou duas consequências, ou uma causa e uma consequência do tema que está sendo abordado. Então vamos lá, vamos ver o que que eu fiz. Dessa forma, o histórico de opressão aos pertencentes da etnia negra, cuja vivência cotidiana torna o pensamento escravocrata atemporal no Brasil. Então, esse é o meu argumento um que eu estava citando. Tem um histórico de opressão, escravidão, aí acabou a escravidão, jogaram os negros lá em qualquer morro, em qualquer canto, para eles se virarem, não teve reparação, não teve nenhum tipo de auxílio do governo. Então, há um histórico de opressão aos membros dessa etnia que fazem com que esse pensamento escravocrata se torne atemporal. Esses dias mesmo estava lá uma mulher negra que acho que trabalhava num prédio, aí ela estava na portaria esperando, acho que o Uber dela, e uma senhora branca simplesmente chegou lá: o que que você está fazendo aqui? Você não pode ficar aqui, vai ficar mal para a imagem do prédio. Uma negra sentada aqui na porta. Ela: não, senhora, só estou esperando aqui meu Uber, eu trabalho aqui. E a senhora acabou agredindo aquela trabalhadora negra. Então você percebe que como esse pensamento acaba se tornando atemporal. A gente ainda tem muita supremacia branca aqui no Brasil, né? O pessoal do copo de leite aí que acha que é caucasiano, que acha que seria aceito lá no Partido Nazista, hein? E aí tem esse pensamento dessas pessoas que são latinos em qualquer país mais desenvolvido, qualquer país europeu, qualquer país, os Estados Unidos, por exemplo, se esse brancão aqui do Brasil que se acha o cara, chega lá e fala: "Não, você não é branco igual a gente, você é latino." E aí o cara fala: nossa, então quer dizer que todo o culto que eu faço à supremacia branca e toda essa podridão que existe de pensamento branco, eu não faço parte, então eu sou latino. Nossa, e agora? Minha vida foi uma mentira? Enfim, é difícil falar sobre esse assunto. Vamos partir para o próximo argumento que eu coloquei ali. E a normalização da figura do homem preto como uma ameaça iminente. Então, há essa normalização. Aproveitando aqui o rap, o Baco também tem uma canção que ele fala, né? Meninas brancas guardavam celulares quando me viam e hoje tiram celulares para bater uma foto. Ou seja, enquanto ele era apenas, e eu coloco aqui entre aspas, um homem negro, ele era uma ameaça iminente. Então, aí ia guardar o celular, porque ele, enquanto negro, poderia roubá-las. Quando ele vira artista, quando ele estoura, quando ele fica famoso, agora ele virou ídolo, agora ele não é mais uma ameaça iminente. Então, o negro, ele tem que se provar decente, ele tem que se provar inocente. Enquanto o branco, ele já tem ali o benefício da dúvida sempre. A gente tem que provar que o branco é culpado, enquanto o negro tem que se provar inocente, tem que andar lá com a nota fiscal do celular no bolso, porque pode ser que ele seja acusado de roubo. Como teve o caso da bicicleta, sei se vocês lembram lá do Rio de Janeiro, que um casal de pessoas brancas, obviamente, teve a bicicleta roubada, e aí eles viram um negro com uma bicicleta similar e foram para cima do cara, agrediram: você roubou minha bicicleta, não sei o que lá. Aí depois o cara conseguiu provar lá de alguma forma, que eu não me recordo, que a bicicleta era realmente dele. Aí o pessoal: mas também você tá andando aqui nesse bairro nobre com essa bicicleta, o que que você quer que a gente pense? Meteram essa pra cima dele, tipo, pô, vamos supor, vai, é a Lapa, né, o Leblon. Vocês que são do Rio de Janeiro aí me avisem, me coloquem nos comentários quais são os melhores bairros, que eu sou de São Paulo. E aí falou: pô, como assim, você é negro? Primeiro que já nem devia estar no nosso bairro. E ainda com essa bicicleta bacana aqui, que só as pessoas brancas têm, como que você não quer ser confundido com ladrão? Então, olha a mentalidade das pessoas, gente. Olha como. Nossa, quem fala que racismo é mimimi está muito fora da realidade, né? Mas, enfim. Então, eu coloco como segundo argumento essa normalização da figura do homem preto, homem negro, tem várias nomenclaturas aí, como uma ameaça iminente. A todo momento, as pessoas olham e atravessam a rua porque pode ser um ladrão. Então, esses dois argumentos aqui que eu citei, que compõem a minha tese aqui de cinza, fomentam esse panorama lamentável de óbitos precoces motivados pelo preconceito. Então, por isso que nasce lá o Black Lives Matter, que se estende aqui para o Brasil, porque aqui no Brasil não é muito diferente de lá. A única diferença de lá é que tem menos negro, eles compõem apenas 13%
da população estadunidense. E aqui, se eu não me engano, o último censo que eu vi eram 53%. Então aqui o negro é maioria enquanto número, mas é minoria no conceito sociológico, porque continua sendo oprimido, continua tendo menos lugar, menos voz, menos vez na sociedade brasileira. E assim eu concluiria esse meu parágrafo de introdução, que, na minha opinião, ficou até que bonitinho. Vamos para o próximo tema. O lugar de fala no combate ao racismo. Mesmo padrãozinho aí de cores, né? É uma introdução também. Então vamos ver como é que eu fiz. De acordo com o músico capixaba César MC, em sua canção Dai a César o que é de César, aí eu coloco aí já são os versos. Racismo é o câncer estrutural. Esse fato não depende da sua opinião. Ou você coopera com essa estrutura, ou você ajuda na demolição. Nossa Senhora. Só de lembrar dos versos do César, até arrepia aqui. Então, mais um repertório sociocultural maravilhoso dessa canção. Para bom entendedor, meia palavra basta. Ou você coopera com essa estrutura, ou você ajuda na demolição. E o que o César quis dizer? Que não tem meio termo, não tem isentão quando se fala de racismo. Ou você é contra o racismo, ou você é a favor. Não tem esse tipo, eu nunca pensei sobre o assunto, eu preciso dar uma pensada melhor, preciso analisar. Não, cara, ou você é ou você não é. Você acha isso certo ou errado? É simples assim. É igual mulher grávida, não existe mulher meio grávida. Não é meia grávida, hein, gente? Por favor. Não existe mulher meio grávida, não existe meio pênalti. Ou é pênalti ou não é pênalti. Ou você coloca, ou o juiz bota a bola ali na marca da cal, o cara bateu o pênalti, ou o juiz manda o jogo seguir. Não existe a meio pênalti. Ele vai chutar da meia lua, em vez de ser da marca da cal, ele chuta da meia lua. Não, não existe isso. Então, o César aqui se posiciona de uma forma muito incisiva, como ele sempre faz. Esse fato não depende da sua opinião. O racismo é o câncer estrutural. Há um sistema racista implementado no Brasil. Isso daí não depende da opinião de ninguém. Isso são fatos. Fatos. Contra fatos não há argumentos. Então vamos contextualizar esse repertório sociocultural maravilhoso. Sob esse viés, percebe-se que o púlpito, cujo microfone está reservado para combater o racismo, aqui eu faço uma alegoria, tá, gente? Não existe lá um púlpito com um microfone para se falar do racismo. Apenas fiz aqui um jogo de palavras aqui para deixar o meu texto mais bonitinho. Então, o púlpito cujo microfone está reservado para combater o racismo pode ser ocupado por indivíduos de quaisquer etnias, desde que o objetivo seja erradicar essa mazela social no Brasil. Então, se você quer que isso acabe, se você acha isso errado, você tem que se posicionar, você tem que falar. Aí eu tenho que criar o quê? A minha tese. Dessa forma, esse debate se qualifica quando os negros proporcionam a colaboração de indivíduos de outras etnias, enquanto estes, né, os indivíduos de outras etnias, tomam ciência de que a omissão no combate desse pensamento retrógrado assemelha-se a apoiá-lo. Então vamos lá por partes. Também acontece de que alguns negros, né, alguns, bem poucos, acham que o branco não vai ter esse lugar de fala. Eu, na minha humilde e singela opinião, como eu sempre digo aqui, quem me permite opinar aqui brevemente, eu discordo, porque eu acho que quando membros do grupo opressor se sensibilizam, simpatizam e compram a briga, aquele conceito de alteridade que eu já trouxe aqui em outros vídeos, quando eu como branco, eu sou branco, eu acho o racismo nojento. Inclusive, minha mãe é negra, avó, e minha mãe já passou por episódio de racismo, e só de saber que a minha mãe passou por isso já me revolta. E não é só porque é minha mãe, qualquer negro que já passou por situações desse tipo, isso me revolta muito, porque não se pode julgar ninguém pela etnia, porque a cor da pele não define absolutamente nada. Tanto que os maiores políticos do Brasil são brancos, os maiores, como é que eu vou dizer assim, de uma forma eufemista para não sofrer aqui nenhum tipo de perseguição. Os maiores vilões da sociedade brasileira, que são os políticos, eles são, em sua maioria, brancos, né? Os últimos presidentes que nós tivemos, eu não lembro de ter nenhum negão ali, e eu lembro de muita corrupção. As pessoas que foram presas pelo Mensalão, pelo Lava Jato, eu lembro de muito pouco
político negro ali, viu? Se é que eu lembro, deve ter tido ali uma minoritária parte de ali, vamos dizer assim, pardo para negro, porque olha, tá difícil aqui de lembrar realmente algum que foi preso nessas operações aí. Então, se você vê políticos brancos roubando o país, o dinheiro da saúde, da educação, então por que que você vai associar os negros ao crime, ao mau caratismo, à vilania e tudo mais? Não faz sentido. Mas o que acontece? Que é o ponto aqui que eu acabei fugindo um pouco. Os negros têm que proporcionar essa colaboração. Poxa, se eu, como branco, quero usar a minha plataforma, quero usar aqui as minhas redes sociais para falar contra o racismo, por que que eu não posso? Eu tenho que chegar e falar, realmente existe racismo, eu já vi racismo, as pessoas ao meu redor já sofreram racismo, e isso é nojento, isso é abjeto, isso é desprezível, isso tem que acabar, a gente tem que estabelecer mecanismos de mudança da sociedade. E acontece de que alguns negros acham que não precisa. É meio que aquela coisa feminista, assim, tipo, que eu também, olha, eu aqui me meter na besta. Nossa. Bom, enfim, vou falar. Acho que às vezes algumas feministas acabam passando do ponto do mulheres são livres, independentes, fortes, maravilhosas, passar aquele ponto assim, o homem, não precisamos de homem, o homem todo homem é isso, todo homem é aquilo. Aí eu já acho que passa um pouco do ponto, porque tem homens como eu que acham que o movimento feminista é muito necessário, apoio, acho realmente que as mulheres têm que ganhar os mesmos salários, têm que ter as mesmas liberdades, por exemplo, sexuais, de não serem vistas como vagabundas porque tem lá mais de um parceiro e blá blá blá. Então eu sou aqui um simpatizante, né? Que tinha lá o LGBT e tinha lá os simpatizantes, né? Eu sou um simpatizante dessas causas, da causa negra, da causa feminista, da causa homossexual. Então, quando um branco, um homem branco, heterossexual quer ir lá falar sobre racismo, sobre feminismo, ou machismo, né, no caso, homofobia, a gente tem que ter o nosso lugar de fala também, porque isso daí deixa mais forte. Porque quando um cara branco talvez me veja falando, pode ser que mude a cabeça dele. Deixa de ser um embate étnico, de sexualidade, de gênero, e passa a ser, poxa, calma aí, esse cara tá falando alguma coisa interessante, hein? Poxa, o Igor é branco, homem branco, hétero, e tá falando que eu não posso ser homofóbico, que tal atitude é racista, é machista. Poxa, talvez as pessoas ouçam dessa forma. Talvez para um branco que tem a mentezinha fechada, um negro reivindicando o seu lugar na sociedade, seu espaço nos grandes cargos, nas grandes universidades, pode ser uma coisa de ameaça, né? Eu vejo que muita dessa supremacia branca ela nasce nesse medo de que o negro substitua o branco. Ninguém vai substituir ninguém, nós somos seres humanos, Homo sapiens. A única diferença é a quantidade de melanina ali na pele. Então a gente tem que quebrar isso. E eu acredito que eu falando, pode ser que para algumas pessoas da minha classe social, da minha etnia, do meu gênero, tenha mais peso. Então eu acho importante que eu fale. Eu acho importante que os negros deixem os brancos falarem, porque aí quando você tem mais pessoas aderindo à causa, tem mais gente junta, assim, estendendo a mão, dando as mãos e falando tamo junto, eu acho que é mais fácil você ir combatendo essas pessoas que têm o pensamento completamente idiota. Falei. Então, esse seria o meu primeiro ponto, abrir esse espaço de fala para as pessoas de outras etnias falarem contra o racismo. Enquanto aí essas pessoas, eu tenho que entender que eu não posso me omitir. Então eu tô aqui fazendo esse vídeo, tô aqui falando, me posicionando, porque eu entendi uma coisa que eu acredito, então eu me convenci de que eu preciso falar. Se eu não falar, se eu não, eu enquanto branco não chegar aqui, ouvir uma piada racista de algum amigo e falar, oi, cara, daí não é legal não. E aí o cara se sentir até mal ali, poxa, o Igor me deu uma comida de rabo ali, porque
eu falei tal coisa que, às vezes, educar. Tem um outro cara que eu vou trazer aqui também, que é maravilhoso, que é o Dave Chappelle, que é um humorista lá dos Estados Unidos, e tem um episódio em que uma mulher, ele tá lá fazendo seu show de stand-up, e ele tá falando de um acontecimento dos Estados Unidos, em relação à cultura negra, acontecimentos, e aí a mulher, uma mulher loira lá, fala alguma coisa lá para ele, e o público começa a vaiar, querer oprimir essa mulher. E ele fala, não, 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 pessoal, não, não quero vaiar, não quero nada, não. Aí ele vai e dialoga com essa pessoa. Ô, fulana, como que é seu nome? Ah, por que que você teve essa atitude? É por causa disso. Não, mas eu falei isso por causa disso, 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 disso e daquilo. E depois a mulher agradece, fala, nossa, obrigado por você ter me educado. Eu não sabia disso e você mudou um pouco o que eu penso com esse acontecimento, com esse fato que você me mostrou. Então a gente tem que dialogar, a gente tem que eu, como branco, chegar em outros brancos e falar, cara, por que que você acha isso? Por que que você acha isso do homem negro, da mulher negra? Por que você tem esse conceito? Ah, não, por causa disso, disso, daquilo. E aí eu vou argumentar. E aí já pode, para ele, né, na cabeça dele, pode deixar de ser um embate de etnias e é um cara da semelhante a ele que está chegando e falando que o que ele pensa está errado, eu vou contextualizar, eu vou contar a história para ele, eu vou trazer números e pode ser que eu mude a cabeça dele, mas eu preciso entender que eu não posso me omitir. É igual em relação ao machismo, homofobia. Quando você ouve alguém fazendo uma piada, um homem fazendo uma piada machista, um hétero fazendo uma piada homofóbica, é importante que você se posicione. Uma coisa é o cara tá lá num show de stand-up, ter um contexto e tal. Outra coisa é no seu dia a dia, porque a gente usa muito do humor para transmitir os nossos preconceitos. Então, não, pô, é só uma piada de gordinho. Eu não sou gordofóbico. E o cara conta 200 piadas de gordo. Poxa, se você não é o gordofóbico, o que que você é, né? Por que que é engraçado? Você usa essa noção de superioridade para demonstrar ali o seu preconceito através do humor, porque aí, pô, só tô brincando. E aí vem aquela frase, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Bom, enfim, já falei bastante aqui sobre esse assunto. Vamos pular para o próximo. Meritocracia no Brasil. De novo, as mesmas cores, uma outra introdução. Essa daqui ficou gigantesca porque eu tinha muito o que falar sobre esse tema. Vamos lá. Segundo o músico capixaba César MC, em sua canção Dai a César o que é de César, aí eu inicio os versos. Terra que exalta a meritocracia, finge que não sabe o passado que tem. Diz que é só trabalhar para ser alguém na vida, mas nós só começamos no modo ninguém. Outros versos fortes, como eu já disse, e muito bons, muito reais do César MC. Aí vamos contextualizar. Sob essa perspectiva, esses versos sintetizam o descolamento da realidade apresentado por quem considera haver condições similares de desenvolvimento educacional e profissional. Então, o que que o César fala? Que nessa terra aqui, eh, o passado é esquecido, a meritocracia é exaltada, e colocam na nossa cabeça que basta você se esforçar para você chegar longe. E eu repito aqui mais uma vez: as pessoas que trabalham com o mito da meritocracia, que para mim é um mito, desculpe de quem discorda, elas trabalham com essa coisa de que basta você se esforçar. Basta você se esforçar. E outra coisa que eles trabalham é com a deturpação, a inversão entre exceção e regra. Então, o que que acontece? Um menino de 17 anos, que talvez esteja assistindo esse vídeo, em cima de uma árvore, lá no sertão do Agreste, ele está lá estudando, aí ele vai lá e passa em primeiro em medicina. Só que os outros 20 milhões de meninos do Agreste, estou chutando números aqui, tá, não são dados, eles não conseguem ir bem no Enem. Eles não conseguem uma vaga na universidade. Só que você acha que essas pessoas que mentem sobre a meritocracia vão falar dos 20 milhões que não passaram, porque não tiveram um bom ensino, não têm condições de focar só nos estudos, trabalha, já ajuda os pais. Você acha que eles vão falar dos 20 milhões ou vão falar daquele menino que subiu na árvore e conseguiu? E aí se vende esse mito. E aí o César fala, a gente começa no modo ninguém. As pessoas das classes mais baixas, elas começam em situações muito
atrasadas. É muito complicado você vir de uma cidade que não tem estrutura e você chegar longe. Porque eu aqui em São Paulo, com pai, com mãe, que me deu estrutura e tudo, eu fui sair de casa com. Eu saí de casa em 2000 eu fui sair de casa, eu já estava com 27 anos. 27 para 28. Foi recente. Eu precisei dos meus pais quase 3 décadas da minha vida. Isso que eles me deram uma estrutura, só que nós morávamos na periferia de São Paulo, meus pais são aí parte do proletariado, são trabalhadores. Então a gente começa muito atrás, porque eu não pude fazer um colégio maravilhoso, espetacular, eu não pude fazer uma faculdade maravilhosa, espetacular, porque eu não consegui bolsa em nenhuma vaga em uma faculdade pública. Então eu tive que pagar uma faculdade privada que não era da melhor qualidade. Então eu tive que ralar muito para conseguir chegar longe. E aí tem uma molecada aí com 18, 19 anos que teve toda uma estrutura. Tem gente aí que eu sei que adolescente que estuda fora do Brasil, filhos de empresários, de magnatas aqui do Brasil, têm a sua formação na Europa ou nos Estados Unidos, depois volta aqui para criar aí uma empresa e explorar a peãozada. Então, as pessoas que vêm e aí eu vou contextualizando, né? É, eu que não tive o pior caso, nunca passei fome, nunca deixei de ter as coisas em casa. Eu já tive que ralar muito para hoje ter uma posição ok, ter uma renda ok, conseguir tocar minha vida aqui tranquilo com a minha esposa. Então você imagina um cara que não teve um pai, por exemplo. Eu tive pai e mãe. E o cara que cresceu sem pai? Filho de mãe solteira, com três, quatro irmãos, morando num barraco lá de uma favela do Capão Redondo, na favela da Rocinha. Como que você chega para esse moleque e fala assim: pô, Enzo, é só você se esforçar que você consegue, cara. Pô, mas é que assim, eu sou, sei lá, filho de mãe solteira, tenho quatro irmãos mais novos, com 16 anos minha mãe pediu para eu trabalhar para compor renda em casa. Não. Aí você cai no papo do coach. Tá, mas você trabalha isso, mas quantas horas você está dormindo por noite? Não, se você estiver dormindo 8 horas por noite, ó, o tempo que você está perdendo da sua vida. Se você dormir 3 horas, você ganha 5 horas de estudo. E aí você vai passando para essas pessoas a responsabilidade do sucesso. E o Estado vai lavando as mãos dele. Mais uma vez aquele meme, né? Falando mal do Estado na prova organizada pelo Estado, mas se o Estado é culpado, a gente vai falar mal de quem, né? Logo, você vê que é feita uma lavagem cerebral e a gente vai assumindo o- os nossos fracassos, como se nós fôssemos os únicos culpados. E nem sempre é assim, na maioria das vezes não é assim. Se você não tem um respaldo, se você não tem uma estrutura, não existe aquela expressão dos Estados Unidos, self-made man, o homem que se fez sozinho. Não, ninguém se faz sozinho, gente. Por mais que tenha lá um empresário que fez e aconteceu, ele tinha alguém lavando a roupa dele. Eu mesmo que lavo roupa, que lavo louça, vou ao mercado, dou uma força, às vezes, para os meus pais fazerem alguma coisa de internet, aí às vezes minha irmã quer estudar, dou uma força. Quando você tem várias atividades, você tem várias funções no seu dia a dia, é muito difícil você focar em alguma coisa. Muitas vezes eu mesmo acabo dormindo pouco para gravar vídeo, para gravar as aulas do meu curso, para escrever os meus e-books, porque é muita coisa. E às vezes eu fico sobrecarregado, às vezes eu não dou conta da demanda, às vezes eu estou muito cansado, eu fico estressado, porque você precisa de um respaldo. Então, às vezes você vê lá aquele empresário, o pessoal fala, não, self-made man. Se fez sozinho, veio do nada. Tá, e quem que lavava a roupa dele enquanto ele focava no negócio dele? Quem fazia as compras dele, quem passava a roupa dele, quem cozinhava, quem lavava a louça dele. Olha o tempo que a gente gasta, né, que a gente perde, fazendo essas coisas. Então, se todo mundo precisa de uma ajuda. Então, o adolescente, que ele não precisa trabalhar, que ele não precisa lavar a louça, que ele não precisa cozinhar, não precisa olhar o irmão mais novo, ele pode focar 100% no estudo, ele está muito à frente do adolescente que precisa disso. O Enem não é feito em pé de igualdade para o aluno daquele colégio da Avenida Paulista e aquele colégio do Capão Redondo, da cidade de Tiradentes.
E estou falando minha realidade aqui de São Paulo, que eu conheço melhor. Logo, não se pode dizer que há uma igualdade, como eu coloquei aqui, condições similares de desenvolvimento educacional e profissional. Até porque o profissional ele vem do educacional. Se você não tem uma boa educação, se você não tem uma boa formação, no seu período de escola, como que você vai ser destaque no mundo corporativo? Como que você vai virar um executivo fazendo ADM na Unisquina? É possível? É possível porque foi o que eu falei, há exceções à regra. Pode ser que você faça Unisquina e você seja um gênio, você vai inventar alguma coisa, você vai fazer um aplicativo, você vai criar alguma coisa muito mirabolante. Mas aí você é diferenciado. Talvez você teve um negócio da sua cabeça em você é autodidata e você nem precisava ir para escola nenhuma para criar o que você criou. Aí já é outra história. E é o que o César fala aqui. É, quem começa no modo ninguém é fruto de um passado. Pode ver os sobrenomes dos pobres e dos ricos tem um padrão. Dificilmente você vai ver um Lins de Albuquerque lá na favela da Rocinha. Você vai ver um Carrijo Montelevo lá no Capão Redondo. Lá é Silva, é Souza, é Santos. Que esse sobrenome, né? Da Silva, dos Santos, né? Ó, os descendentes de escravo que pertenciam a uma família. Logo, essa meritocracia acaba sendo um mito. Tá, então já falei bastante aqui do meu repertório, da minha contextualização. Vamos, explicar aqui um pouquinho da minha tese. Então, eu coloquei dessa maneira. A formação das famílias no Brasil, que eu tinha, acabei de falar aqui, onde sobrenomes oriundos de colonizadores herdaram vultoso capital financeiro e social, enquanto descendentes de escravos não foram assistidos após a abolição. Então, aqui já é o meu primeiro argumento, foi o que eu acabei de falar. Só pelos sobrenomes você vê. Sobrenomes de colonizadores são hoje aí as pessoas que vivem de renda, que têm casa para alugar, que têm apartamento para alugar, que tem espaço comercial para alugar, que vive de renda, não trabalha, com perdão aí, se alguém for filho de alguém que vive disso, mas seu pai não trabalha, né? Seu pai, ele aluga, imóveis que vieram de lá do seu avô, do seu bisavô, ele só faz essa administração de recolher o dinheiro. Não pode dizer que o meu pai, que é carteiro, e seu pai que recolhe o dinheiro do aluguel, tem o mesmo trabalho, empenham a mesma força, o trabalho aí na física, né? Vocês que estão estudando bastante para Enem, não tem o mesmo trabalho nesse sentido. Então, é, o sobrenome já define muita coisa, né? Então, esse seria o meu primeiro argumento que eu ia abordar para dar uma reforçada nesse argumento e aí embasá-lo no meu D1. E no D2, o que que eu ia falar? Da dificuldade dos menos abastados de ascender aos grupos cujos membros clamam a responsabilidade de seu sucesso. Essa composição, nessa minha tese, refuta a teoria da meritocracia na pátria canarinha, foi o que eu coloquei aqui. Então vamos lá, esse segundo argumento. Dificuldade dos menos abastados de ascender aos grupos cujos membros clamam a responsabilidade de seu sucesso. Então a elite brasileira, ela acha que ela é a única é, responsável pelo seu sucesso. As pessoas que herdam empresas, né? Parece que o mais novo bilionário da história do Brasil é um herdeiro da Mil. Aos 29 anos ele atingiu o bilhão. E ele é herdeiro da Mil. Então, tipo assim, ele vai, se você conversar com ele, espero que ele não veja esse vídeo, não mandem para ele, por favor. Mas se você conversar lá com esse rapaz, ele vai pensar o quê? Não, eu me esforcei muito. Com 16 anos eu era jovem aprendiz lá do BTG Pactual, depois eu estagiei na Mil e eu ralei muito para atingir meu primeiro bilhão. Aí você fala, mas menino, como diz o Whindersson, né? Mas menino, como assim, rapaz? Seu pai era dono do negócio aqui, como tu ralou? Não, mas eu ralei, eu estudei inglês. Tá, cara, mas a água do rio, ela corre para onde? Pro mar ou pra seca? Você é filho de um bilionário. O seu pai é dono de uma das maiores companhias aí de saúde do Brasil. Será que você ralou tanto assim para atingir esse bilhão? Quem atinge bilhão, gente, não ralou tanto assim, né? São poucos os casos de pessoas bilionárias. Um cara que eu acho que ralou muito para ser bilionário é o Cristiano Ronaldo. Era pobre,
nem era um dos melhores assim, desde a sua juventude, e ele ralou tanto que ele conseguiu chegar no nível do Messi, que já nasceu pronto para jogar futebol. Deus já mandou o Messi aqui pronto para isso, só para jogar bola, e, e ele ralou muito para chegar ali. Então, ele se esforçou muito, ele treinou muito, ele para atingir o bilhão dele, ele teve que ralar bastante, até porque o futebol exige muito esforço físico. Agora, um cara que é filho de bilionário. Poxa, eu fico me imaginando, eu, modéstia à parte, sou um cara muito esforçado e tenho facilidade de aprender muita coisa. Então, eu fico imaginando, se meu pai me desse a oportunidade de trabalhar numa empresa que desse tamanho, né, como a Mil, eu acho que eu conseguiria fazer meu bilhãozinho. Se eu tivesse um investimento aqui na redação que fosse para produzir com mais qualidade, para chegar em mais pessoas, né, impulsionar e com marketing digital e tudo mais. Imagine se eu tivesse um pai que falasse, tá aqui, Igor, você tem 100 mil para investir no seu negócio. Poxa, eu amo fazer redação, eu amo trabalhar com conhecimento, eu tenho muita bagagem, já li muito livro, já vi muito documentário, consigo fazer redação. Já teve dia, gente, de eu fazer 10 redações. Só para vocês terem uma ideia. 10 boas redações, modéstia à parte novamente. Então eu fico imaginando, se eu tivesse um pai para tá aqui 100 mil, tá aqui 1 milhão, a gente vai patrocinar os maiores artistas do Brasil. A Anitta, o Neymar vão colocar lá nas redes sociais dele que eles estão te apoiando, que você é muito bom. Imagine onde que eu chegaria. Poderia ser o cara que mais vende curso sobre redação no Brasil. Poderia ser o cara mais assistido no YouTube que produz conteúdo de redação. Então percebe o que eu quero dizer? Quando você já está impulsionado dessa forma, quando você já parte. Tem um vídeo muito famoso na internet de uma simulação de uma corrida, e aí a mulher vai falando, todo mundo se alinha, e aí fala, se você, sei lá, se você teve, sei lá, seu quarto sozinho na adolescência, dá um passo à frente. Se você não trabalhou antes dos 18 anos, dá um passo à frente. Se você isso, dá um passo à frente. E aí depois de, sei lá, umas 10 perguntas, você vai ver o posicionamento das pessoas, tem gente que não deu um passo, e tem gente que tá lá na frente. Aí fala, pronto, vamos começar a corrida. Aí você tem que ser o Usain Bolt para passar toda aquela galera que tá muito na sua frente. Desse modo, você conclui que há muita dificuldade dessas pessoas mais pobres chegarem lá em cima. Hoje no Brasil você vê que as pessoas pobres que chegam mais longe são as pessoas que trabalham ou com arte ou com esporte. Anitta era uma mulher pobre, uma mulher humilde do Rio de Janeiro. Chegou aí, acho que já tá batendo no bilhão. Não sei se já oficializou, mas logo ela bate aí, se não bateu, R$ 1 bilhão. Neymar era um rapaz humilde, jogou bola. Thiago Ventura, Afonso Padilha, são os expoentes da comédia atualmente. São pessoas que vieram lá da pobreza e através da arte ascenderam. Então, você vê que no Brasil é isso, é música, é futebol, é comédia, atuação, né? O teatro, às vezes a pessoa cresce e vai fazer filme. Tivemos até atores em Hollywood, do Brasil. Então é difícil você ver um cara tipo, não, olha o Igor, era lá da periferia, o cara estudou, fez a faculdade dele, tá bilionário. Poxa, não dá. Quando você trabalha assim, quando você acaba sendo força de trabalho, peãozão, assim, de ser tipo, peão que eu digo, tipo, é policial, professor, carteiro, engenheiro. Engenheiro às vezes ganha 10 mil, acho que não é peão, né? Enfim, é o velho mito do milionário que tem lá o carrinho de 80 mil e acha que ganhando 10, 15 conto por mês, o cara já é elite brasileira, já é burguesia, né? Mas enfim, vamos deixar essa conversa para depois. Então, quando eu digo assim, peãozada, é isso, pessoas que vendem sua hora de trabalho, né? A minha hora de trabalho custa R$ 10, custa R$ 15, eu tenho que trabalhar 10 horas por dia para ganhar R$ 100, trabalho 20 dias no mês para ganhar R$ 2.000. Então, são as pessoas que vão trabalhar a vida toda. O meu pai trabalha desde os 14 anos de idade. Esse ano aqui ele vai completar 54 anos. E ele não tá rico. Então, será que é só o esforço? É só trabalhar? Um cara que está trabalhando há 40 anos,
né? Porque ó, vai fazer 54 agora em setembro. Ele nasceu em 68, né? Se minhas contas não estiverem erradas. Agora ele completa 54. Ele trabalha desde os 14. Então, são 40 anos de trabalho. Cadê a fortuna dele? Cadê? Ou depois de muito ralar, agora que ele conseguiu comprar uma casinha, que assim, não quitou, né? Vai pagar em 20 anos, vai quitar lá na sua velhice, praticamente aí com 60 anos de contribuição laboral para o país, que ele vai conseguir quitar a casa dele. Espero que consiga antes, né, pai? Vamos tentar adiantar essas parcelas aí. Então é só batalhar, é só trabalhar que você consegue ser alguém na vida? Os fatos dizem o contrário, né? Então, para mim, a meritocracia é e sempre será um mito. A não ser que alguém consiga me provar que quem estuda na Suíça, na França, nos Estados Unidos, tem a mesma, vai chegar no Enem preparado da mesma forma de quem estuda na cidade de Tiradentes. Aí eu posso talvez rever os meus conceitos sobre a meritocracia. Mas enfim, falei bastante sobre esse tema. Uma introdução parruda com César MC, esse músico maravilhoso. Amo César MC. Tenho o prazer de dizer que eu acompanho desde as batalhas de rua, já ouvi batalhar pessoalmente lá na Batalha de Santa Cruz, na Zona Sul de São Paulo. Acompanhei todo esse crescimento, estou muito feliz, porque é um rapaz muito humilde que merece chegar muito longe. Apesar de ser flamenguista, né? Que todo mundo tem os seus defeitos, né, gente? Mas é um cara sensacional. Um dia ainda vou tirar uma foto com o César MC. Para quem está chegando aqui agora, ou não se lembra, no dia 3 de agosto será iniciado o projeto 100 em 100. O que é o projeto 100 em 100, Igor? 100 redações de 100 temas nos 100 dias prévios ao Enem. Se minhas contas não estiverem erradas, do dia 3 de agosto ao dia 12 de novembro são 100 dias, e são os 100 dias que antecedem a nossa provinha do Enem, que vai ter a nossa redação no dia 13 de novembro, que nós vamos descobrir qual que é o tema de 2022. E vai que eu acerte. Eu vou colocar aqui 100 temas diferentes, são 100 redações feitas por mim. Talvez o tema do Enem esteja aqui, então, se você quiser, se você se interessar, vai acompanhando a partir do dia 3 de agosto, cada dia uma redação nova. Eu vou trazer a redação completa, porque quando eu cito aqui César na redação, Beyoncé, Round Six, eu trago 3 exemplos de 3 introduções ou 3 desenvolvimentos. Nesse projeto, eu vou trazer a redação completinha, coloridinha, explicadinha. Ó, gente, aqui eu usei tal conectivo por causa disso, eu coloquei tal tese, essa tese, olha aqui no D1, tal tese no D2, aqui a conclusão que conversa com a tese. Então vai ser assim, ó, nos seus mínimos detalhes. Então, não perca, coloque aí na sua agenda, se inscreva, ative o sininho para receber a notificação dessas 100 redações. E como eu sempre digo, a interação de vocês é bastante importante aqui para a gente aquecer os motores dos algoritmos. Então, se você não gostou, se você tem uma crítica construtiva, pode colocar aí na caixa de comentários, pode dar o seu dislike. Vindo com respeito, as críticas são muito bem-vindas. Mas, do contrário, se você gostou, dá um joinha, indica para um amigo, salva na sua playlist para assistir novamente depois, se inscreva no canal. Dê uma olhada nos links importantes na descrição, lá tem falando do meu curso, dos meus e-books, dos meus trabalhos de correção. Então, sempre eu deixo aí para quem quiser dar uma olhadinha. Pode ser que eu consiga te ajudar além desse conteúdo fornecido aqui no YouTube. E finalizando, como sempre, Cecília Meirelles disse que há 1000 maneiras de se colaborar na obra da educação, há terreno para todas as vocações. Eu estou tentando ocupar um pequeno espaço desse terreninho gigante aqui do YouTube, com a minha pequeninha vocação de criar redação, criar conteúdo e poder ajudar um maior número de pessoas a tirar o famoso, o esperado e o tão desejado mais 900 na redação, que pode ser a diferença entre você conseguir ou não sua vaga na universidade no ano que vem. Então, um grande abraço, desejo ótimos estudos e a gente se vê aqui no próximo vídeo.